Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e a todos os irmãos reunidos lá em Matamoros, Tamaulipas, no México, na congregação que pastoreia o reverendo José Raul Hernández, hoje, sábado 22 de julho deste ano de 2023, e todos aqueles que estão reunidos nos diferentes países da América Latina e do Caribe, o mundo todo. Podem assentar-se, por favor. Realmente é uma bênção grande que o Senhor nos concede a cada um de nós viver neste tempo tão glorioso e tão maravilhoso, no qual Ele está cumprindo as profecias correspondentes a este tempo final. Profecias que foram faladas pelos santos profetas de Deus, os quais foram inspirados pelo Espírito de Deus para que fossem falados ou faladas no seu devido tempo, determinado tempo, e Deus cumpri-las no meio da raça humana no seu determinado tempo. E para nós, Deus nos deu esse privilégio e essa bênção de, por predestinação, por eleição divina, que Ele nos tenha colocado para viver neste tempo, para receber as mais grandiosas promessas que Ele tem para cada um de nós, as quais promessas que estaremos recebendo em nossa era, a era de pedra angular, e nossa dispensação, a dispensação do reino. Todas as promessas contidas na dispensação do reino são para aqueles ou aquelas pessoas que estão nessa dispensação, ou seja, que as promessas para cada dispensação são recebidas e são cumpridas naqueles que entram nessa nova dispensação. E em cada mudança de dispensação, Deus esteve no cenário, em cena. Vejam vocês, vejam lá quando Adão e Eva fizeram aquilo que eles fizeram, ou seja, tomaram da árvore da ciência do bem e do mal, e isso Deus tinha dito que de todo fruto eles poderiam comer, com exceção da árvore da ciência do bem e do mal. Desse fruto não poderiam, porque no dia em que comessem desse fruto iriam morrer. Agora, olhem como, de que forma a serpente, o diabo, engana a Eva, dizendo para ela que não é que eles fossem morrer. Pelo contrário, os olhos deles iam se abrir e iriam conhecer e mais um sem número de coisas. Vejam que o diabo pegou apenas uma partezinha da palavra e a tangiversou, ou seja, não pegou a palavra inteira, e isso era a ordem divina, isso era a ordem de Deus de não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Agora vejam como Deus aí mesmo foi quem buscou, quem procurou Adão e Eva e diz: onde tu estás? Vejam, Ele mesmo desceu até lá. Aí estava sendo, nesse tempo, nessa mudança da dispensação da inocência para a dispensação da consciência, essa mudança, tal como aconteceu também nas diferentes dispensações. Também vemos isso na dispensação do governo humano, de Noé. Também o vemos aí, no meio da raça humana, para trazer o juízo divino nessa mudança de dispensação. Também o vemos no tempo de Abraão,
quando visitou Abraão. Também o vimos no tempo de Moisés. Vejam, em uma sarça, falou aí em uma sarça para Moisés, ouviu o clamor de meu povo que está no Egito, e desci para libertá-los. Vejam, sempre a presença de Deus sempre está no meio da raça humana, nessas mudanças de dispensações, ou seja, é o próprio Deus descendo nesses entrelaçamentos dispensacionais, porque ele também esteve nas eras, em cada era ele esteve, em cada era da igreja hebraica e em cada era da igreja gentia. Ele esteve obrando, operando, mas nas mudanças de dispensação, nós vemos a presença de Elohim, a presença de Deus. Nós vemos lá no tempo de João Batista, onde estava se terminando a dispensação da lei, começando a dispensação da graça, ao verbo, a palavra feita carne, lá no meio da raça humana. Vejam, sempre nas mudanças de dispensação, sempre Deus está pessoalmente, como pessoa, Deus está operando, obrando nessas mudanças de dispensação. Agora olhem o que nos diz aqui o irmão William, na mensagem O Sétimo Selo, e o Espírito de Moisés e de Elias nos fala: Deus, por amor a seus escolhidos, Deus não destruiu este planeta Terra, não tem destruído este planeta Terra, mas já faz centenas de anos que a humanidade merece a destruição, mas por amor aos escolhidos, Deus estendeu a vida da raça humana. Agora lembrem-se de que quando ele foi embora, ele se foi em 2017, e ele pede mais tempo. Olhem como, quando o mensageiro sai do cenário, cai, uma praga cai. E vejam como acontece uma destruição. E, por isso ele dizia, se eu não voltar, vocês teriam que passar pela grande tribulação. Agora olhem como Deus estava mostrando aí, nesses dias, e nisso a ilha de Porto Rico aconteceu um embate, algo catastrófico, porque esse furacão Maria foi uma coisa catastrófica para a ilha. A destruiu completamente, esse furacão Maria. Foi um embate, um combate. Isso nos mostra que se no irmão William, se tivesse cumprido no irmão William a vinda completamente, inteiramente, se tivesse cumprido, que fosse cumprida nele a vinda completamente, inteiramente, que nesses dias o rapto tivesse acontecido, e isso não aconteceu porque o povo, os escolhidos, não estavam com a fé de rapto, não tinham a fé de rapto, mas Deus estava mostrando aí. Vejam, depois da sua partida, em 2017, mesmo que depois ele tenha voltado, vejam, aconteceu, veio uma destruição, 2 meses depois veio uma destruição, mais ou menos 2 meses, sobre Porto Rico, em Porto Rico, e vejam que já isso teria dado começo já, veja, 30, 40 dias por aí, isso teria dado começo à grande tribulação. Então, agora mesmo neste ano, já teríamos estado no milênio se o povo tivesse tido a fé de rapto. Nesse momento, quando ele foi embora, se foi, e tivesse acontecido esses dias de 30, 40 dias, e se estivesse o povo de Deus estivesse nesses 30, 40 dias já transformados, e o rapto tivesse acontecido nesses dias, a grande tribulação, vejam, já estaria finalizando, ou já teria acabado a grande tribulação, e já estaria começando, ou estivesse começando, já estaria começando o milênio. Mas vejam como Deus estava mostrando aí nisso o que seria quando os ministérios de Moisés e Elias, Apocalipse 11, se cumpra ou se cumprisse, onde virá um grande terremoto
e estarão acontecendo uma série de eventos, de acontecimentos, tal como aconteceram no tempo de Jesus, no tempo da crucificação de Jesus e a sua ressurreição, porque tudo seria paralelo, e esse tempo Deus estava mostrando nesse tempo aí o que seria ou aconteceria mais adiante no cumprimento de Apocalipse 11. Mas se ele, veja, se eu não volto, não regresso e não peço mais tempo, Deus não me envia de volta, vocês teriam que passar pela grande tribulação. Agora vejam como ele, em uma mensagem, ele nos falou que porquanto ele deixou, ou vai deixar nesse tempo, ele falando do futuro, deixaria os ministérios de Moisés e Elias, pois, ao deixar os ministérios de Moisés e de Elias, a igreja não iria se tornar uma denominação, e dois, estaria estendendo a misericórdia por amor aos escolhidos. Mas olhem, quando isso acontece, que é pelo amor dos escolhidos, mesmo que em cada mudança de dispensação, onde Elohim, Deus, se revela no meio das suas mudanças de dispensação, traz o juízo divino, mas também traz bênção. E é o que o nosso irmão aqui nos fala, nos diz. Diz que está falando do tempo de Abraão, diz que Abraão responde para Deus, talvez não tenha 50 justos, talvez faltem 5 dos 50. Tu destruirás a cidade porque de 50 justos faltarem 5. Deus fala para Abraão, não a destruirei por amor aos 45 justos, não a destruirei. Lembre-se que Deus está falando com Abraão, e Deus está em um corpo visível, no qual ele esteve comendo com Abraão e com a sua família. E também estiveram os arcanjos Gabriel e Miguel, os quais depois foram para Sodoma, e lá estavam em Sodoma, enquanto Abraão estava com Deus, com Elohim, falando com Elohim e intercedendo pelo seu sobrinho Ló. E Abraão, lembre-se que Abraão, vejam, Abraão estava intercedendo por Ló, a sua família. Isso também vemos isso na terceira etapa, como os escolhidos de Deus estarão reclamando, pedindo misericórdia pelos seus familiares, seus parentes, o qual fez, a irmã Hattright fez isso a favor de seus filhos, e Deus deu para ela, e Deus nos dará os nossos familiares para nós, porque os temos reclamado, e Deus os dará eles para nós, e os teremos na eternidade. Desculpem. Agora, vejam. E Abraão, continua dizendo, pois Abraão desejava que Sodoma e Gomorra não fossem destruídas, mesmo que elas merecessem a destruição, porque Ló vivia lá com a sua família, e ele tinha muitas propriedades lá, e Abraão não queria que a ruína viesse sobre Ló e a sua família, uma desgraça, porque um homem como Abraão, ele não desejava a desgraça, a ruína de sua família, e nenhum homem deseja a ruína ou a desgraça de sua família, nem do seu lar, nem de seus sobrinhos, mesmo que sejam pessoas que vivam em outra casa, em outra cidade, em outro país. E se alguém não pensar tal como Abraão pensava, é muito pior do que os incrédulos. Não tem amor para a sua família, seus familiares, seus parentes. Lembre-se de que o amor é corretivo. E as coisas se falam por amor aos escolhidos e também por amor, o qual amor que estendemos aos nossos familiares. Agora vejam, diz, e se alguém não pensar tal como Abraão pensava, é muito pior do que os incrédulos. Não tem amor para com seus familiares, e se não tiver amor para com sua família, tampouco pode ter amor com Deus, porque se não pode amar a quem ele vê, como vai amar a quem ele não vê? De modo que expressem seu amor para seus familiares, parentes, protejam seus parentes e lute para que a ruína ou a desgraça não venha sobre seus familiares, parentes, nem sobre seus lares, senão que permaneçam unidos em amor divino. E se mantenham os lares, se mantenham unidos no santo estado do matrimônio.
Abraão se mantinha intercedendo por Ló, mesmo que Ló não sabia disso, não soubesse disso. Os irmãos, as filhas da irmã Ratifai também não sabiam disso. Não sabiam que a sua mãe estava ali de pé com o profeta, do lado do profeta, e ia fazer o pedido maior, mais grandioso que pedido algum pudesse fazer, que mãe alguma pudesse fazer. Era a salvação de seus filhos. Era o maior pedido que mãe alguma pudesse fazer. A salvação de seus filhos. Lembre-se que Abraão manteve-se intercedendo por Ló, mesmo que Ló não soubesse disso. E Deus, estando com Abraão, estava escutando o seu amigo Abraão e estava revelando para Abraão aquilo que ele iria fazer. Lembrem-se que sempre que aparece Elohim, tem juízo que vai cair sobre a terra, mas também a bênção para os descendentes de Abraão, através de Cristo, o filho de Abraão. Agora vejam, como sempre que aparece Elohim, tem juízo, ou juízo divino estaria por cair. E vejam que quando ele se levanta do trono do Pai e toma o título de propriedade, aí esse trono já muda para um trono de juízo. Ou seja, que na sua vinda, após tomar o livro, o que vem é juízo, mas também lembrem-se que vem bênção. E olhem o que diz na página 277 do Livro dos Selos. Em espanhol diz, já finalizando aí, diz: irmão, irmã, amigo, esquadrine seu coração, meça o seu coração. Já vão como 33 anos, eu sirvo a Deus há muito tempo. Já vão como 36 anos, já passaram 33 anos. Eu já falei algo no nome do Senhor que não tenha acontecido exatamente dessa forma. Busque a Cristo agora mesmo, enquanto você tem a oportunidade. Pode acontecer que chegue o tempo quando você já não poderá fazer isso. E esse tempo é este tempo. Já não existe tempo para as pessoas buscarem a Cristo e receberem salvação e obterem o corpo teofânico e nascer de novo e receberem o corpo glorificado depois de escutarem a fé de rapto. Ou seja, já este tempo no qual nós estamos vivendo, é esse tempo que o irmão Branham está falando aí, que mais lá na frente estaria acontecendo isso. Continua dizendo, a qualquer momento ele poderá se levantar do trono de intercessão e então você poderá chorar e clamar com todo o seu coração. Poderá dar saltos, falar em línguas, correr e fazer tudo o que quiser e até se unir com todas as igrejas do mundo, mas já não haverá cloro para tirar os seus pecados. E então, como você se encontrará, como você estará? Eu creio com todo o meu coração que todavia há entrada ao trono e que todavia ele está sentado lá sobre o trono de Deus. Vejam, nesse momento e até o momento onde o nosso irmão William nos falava que a porta de misericórdia estava por se fechar em 2018, por aí. Vejam, todavia ainda nesse momento, ainda ele estava sentado no trono de Deus como intercessor. Diz, mas já logo, brevemente, se levantará e virá para reclamar aquilo que ele redimiu. Ou seja, vejam, que para poder reclamar, primeiro, ele tem que sair do trono de intercessão. E quando ele está fazendo a obra de reclamação, pois, consequentemente, já não existe misericórdia. O trono de misericórdia acabou-se. E apenas só a encontrarão os escolhidos. A misericórdia, só os escolhidos a encontrarão nos ministérios de Moisés e Elias. Agora continua dizendo, agora está fazendo a obra de Redentor semelhante.
enquanto Ruth está esperando, mas já brevemente, tal como aconteceu quando Boaz terminou a obra de redentor semelhante, virá para reclamar a sua possessão, a sua posse. Isso é exatamente o que a Bíblia diz que ele fez. Apresentou-se e tomou o livro. E então a intercessão terá cessado, terminado, porque ele já não estará sobre o trono, já não haverá sangue sobre o propiciatório. Então o que acontecerá será o juízo. Não deixe você que seja dito em um desses dias, eu criei que haveria um rapto, que um rapto aconteceria, e depois você ouvirá a voz responder. Isso está no passado. Deus lhes ajude. Vejam como tudo isso que nos falou o reverendo William Branham no livro dos selos. Desde que ele começou a pregar essa série dos selos, ele nos falava, nos dizia que ele iria tomar o livro e que iria cessar a intercessão, iria cessar no céu, parar no céu. E o irmão William colocava a palavra futuro. Isso está no futuro, 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 futuro. E tudo era futuro. E o próprio irmão Branham dizia, isso será mais lá adiante. Vejam como toda essa palavra que foi falada pelo reverendo William Branham, quando ele esteve pregando os selos, vejam, toda essa palavra, tudo isso, já essa parte dele se levantar do trono de intercessão e tomar o livro, abri-lo no céu, e trazê-lo em Apocalipse capítulo 10 e entregá-lo para o homem para que profetize novamente sobre muitos povos, nações e línguas. E isso já é uma realidade no meio da igreja. Ele já não está no trono de intercessão, como sumo sacerdote fazendo intercessão com seu sangue pelos seres humanos. E, como vimos na noite, para poder ser purificado agora, esse grupo das fátuas terão que reconhecer a mensagem, ou seja, através daquele que o está falando, que a está falando, terá que reconhecer a manifestação de Deus e, dessa forma, dar as suas vidas por Cristo, pelo ungido na grande tribulação, e poderem ser purificados para que depois do milênio ressuscitem e obtenham assim vida eterna por ter ou haver dado suas vidas por Cristo. Agora vejam como tudo isso é um programa que Deus está cumprindo ao pé da letra, tintim por tintim. E a cada um dos escolhidos, os quais estiveram recebendo a misericórdia de Deus pela última vez, pois estaremos na ceia das bodas do Cordeiro e diremos: o rapto já foi uma realidade para a minha vida. Já não é fazer a pergunta, olha, mas não aconteceria um rapto, porque os juízos estão caindo. Já passou, já aconteceu. Os escolhidos, esses dirão, os que fiquem, os que ficarem, os escolhidos de Deus dirão, porém, vemos como o rapto já aconteceu. E agora eu estou aqui recebendo os galardões aqui na ceia das bodas do Cordeiro, nesta grande ceia que nos foi prometida e que fomos convidados e agora estamos aqui recebendo isso. Ou seja, eles dirão, falarão, se falou de um rapto, eu fui um dos que fui raptado. Aqui eu estou na ceia das bodas do Cordeiro. E Deus ali diz, o irmão Branham, que ele enxugará toda a lágrima dos olhos dos escolhidos. Agora lembrem-se, porque claro, já todas as lutas que tivemos quando estávamos nesses corpos terrestres já terão cessado, cessarão. Lembre-se que no rapto passa-se uma listagem e aí se determina ou é determinado quem entra no milênio e quem não entra no milênio. As fátuas não entrarão no milênio. Os 144 mil entrarão no milênio. E os escolhidos, certamente a rainha também estará no milênio, que são os reis e sacerdotes que estarão reinando pelo milênio e por toda a eternidade. É um tempo muito glorioso e muito grande aquele que nos coube viver a cada um de nós. E podemos dizer, as cordas nos caíram em lugares deleitosos, agradáveis, e grande é a herança que nos coube. Nos foi dado. Deus abençoe, Deus os guarde. E muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim, por esta oportunidade que tu me concedes
de saudar todos vocês lá em Matamoros, Tamaulipas, no México, na congregação do reverendo José Raúl Hernández e todos os irmãos que estão lá e a todos aqueles que estão nos escutando através do satélite Amazonas ou pela internet. Palavras do nosso amado reverendo José Benjamin Pérez.